somos tão pequenos, mas mesmo assim, o povo de Deus, ainda que pecador como somos, somos amados, protegidos pelo nosso Deus. Esse é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã, baseado no Salmo 8. Vamos ler o Salmo? Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste a tua glória nos céus. Lembra? Eu falei isso aqui ao longo das últimas orações. Davi está dizendo que por meio da criação nós podemos ver a pessoa de Deus. Ele continua, verso 2: da boca de pequeninos e de bebês fizeste brotar força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo envigador. Eu disse aqui, olha, o primeiro argumento de Davi para falar sobre a existência de Deus é a natureza. Segundo, um bebê. Um bebê chorando emudece, cala adultos que tentam dizer que Deus não existe, que tentam combater o Criador. Por quê? Por conta da complexidade que é um bebezinho. Apenas a capacidade para chorar, apenas isso, chorar, um bebezinho chorando, é fruto de uma inteligência absurda. Ok, e aí a gente chega aqui no terceiro argumento de Davi para evidenciar que Deus existe sim, que Deus é. Verso 3: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Então, assim, primeiro ele lembra dessa percepção humana, percepção acerca da natureza humana, de quão frágil nós somos, quão pequeno nós somos. Você, e eu falei isso ao longo das últimas orações, quando nós olhamos para esse universo, principalmente quando você vai viajar de avião, você já deve ter sentido isso, principalmente nas primeiras vezes. Você olha e parece que tudo fica tão pequenininho, né? A gente se vê de uma maneira tão... a gente se enxerga como tão insignificantes. É sobre isso que Davi está dizendo aqui. E Calvino, mas ao mesmo tempo, Davi diz assim, olha, o Senhor, a gente é tão pequeno, parece, né, a luz desse universo, mas aí Davi diz assim, né, que é o homem para que dele te lembres. No entanto, né, tu fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e de honra. No entanto, e aí muda tudo, né? O ser humano é a coroa da criação. E por quê? Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Calvino, ao comentar este texto, Calvino diz assim, olha, aqui Davi está falando na perspectiva do Adão, antes de Adão pecar. Adão, antes de pecar, ele era cheio de glória e por aí vai. Olha, é inegável que a posição de Adão era uma posição cheia de glória. Ele não tinha pecado algum. Mas eu acredito que aqui tem tudo a ver com hoje mesmo. E por quê? Porque ele está dizendo aqui assim, ó, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Hoje, mesmo o homem caído, ele exerce domínio sobre a natureza. O leão, um hipopótamo, enfim, animais extremamente maiores, e mesmo assim, o homem, ele, por conta da inteligência, como diz Provérbios, ele exerce domínio sobre a criação. Então, por mais que hoje essa imagem de Deus em nós, ela não é perfeita por conta do pecado, ainda assim, o ser humano, cada ser humano, ele reflete a glória de Deus. Sabe, o mendigo na rua, fedido, sabe, naquele estado de miséria total, ainda assim o ser humano é uma coisa espetacular, porque é obra das mãos de Deus. Isso é tão facilmente perceptível que o ser humano, ele é a coisa mais espetacular da criação de Deus, quando, por exemplo, comigo, eu andava de bicicleta, perto de onde eu morava, e eu vi uma vaca morta. Gente, eu passei, olhei, fedor. Uma outra vez, eu estava passando em outro lugar e havia uma pessoa morta. Foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano. A sensação totalmente diferente. Por quê? Peraí, mas ambos são apenas corpos ali, matéria? Não é. Não é. Um é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que por conta do pecado está ali naquela situação de miséria. Mas ainda assim, a dignidade dele é infinitamente maior da que de um animal. Eu sei, muitas vezes, hoje, nos púlpitos de boa parte das igrejas, no YouTube, o que impera são as pregações mais amigáveis. O que impera, muitas e muitas vezes, são apenas as pregações sobre o amor e sobre consolo. E genuínas pregações raramente são vistas. E, às vezes, por conta disso, nós, seres humanos, temos a tendência de corrigir um erro com outro erro. E aí,
já que esses caras falam só de amor e de um falso amor, um falso consolo, porque é falso, então nós consertamos isso falando apenas de pecado e esquecendo que o ser humano, ele é sim a imagem e semelhança de Deus. E mais, o povo de Deus, nós somos redimidos e somos amados por Deus. Que o amor de Deus é o que Paulo fala em Romanos, né? Nada e nem ninguém podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha, isso é importante que a gente se lembre, que Deus ama o seu povo, porque Deus fez o homem é a sua imagem e semelhança. E nós fomos redimidos e estamos sendo restaurados nessa imagem, como Paulo declara em Romanos, que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Então, sim, nós que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos a imagem do nosso Deus, estamos sendo restaurados nessa imagem a cada dia. Deus nos ama, Deus tem um propósito nas nossas vidas, e Deus nos ama de uma maneira que nenhum pai neste mundo vai nos amar. Deus nos ama de uma maneira que nenhum homem neste mundo vai nos amar. E não é porque lá fora eles pregam de maneira herética e mentirosa, e a pregação deles existe apenas para anestesiar almas que estão indo para o inferno. Não é por conta da mentira deles que nós vamos consertar a mentira deles, deixando de anunciar o amor de Deus sobre o seu povo, que Deus ama o seu povo, que Deus tem um controle, o controle sobrenatural, soberano, sobre cada um dos homens que estão neste mundo, principalmente sobre o seu povo. Dessa maneira, você que está me assistindo, você que é um cristão genuíno, você que se arrependeu e creu em Cristo Jesus, essa é verdade bíblica a seu respeito. Não deixe que esses mentirosos, eles arranquem essa verdade a seu respeito. Que Deus te ama, que a sua vida está debaixo do controle dele, que nada e nem ninguém podem separar você do amor de Deus, que nenhuma dificuldade é mais poderosa do que o poderoso amor de Deus pelo seu povo, que todos os sofrimentos que você está enfrentando, de alguma maneira, eles servem para o teu bem, porque Deus ama você. Lembra, por exemplo, olha, a melhor ilustração para mim do amor de Deus pelo seu povo é aquela que Jesus fala assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, todo aquele que pede recebe. E aí Jesus diz assim: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Essa para mim é a melhor figura para retratar o amor de Deus. Porque eu sou o pai, eu tenho 4 filhos, só, queria ter mais. Eu tenho 4 filhos e quando eu olho para os meus filhos, eu penso no melhor para eles. Vou fazer 40, estou com 39, e assim, as coisas, quando eu tive poucas oportunidades de ganhar algum dinheiro, eu guardei o dinheiro, tudo pensando nos meus filhos. Adquiri alguns imóveis pensando nos meus filhos. Porque não queria, meu celular até hoje é um iPhone 6S, todo arrebentado. Porque supre as minhas necessidades e vou trocar quando não tiver mais jeito. Aí eu troco. Acabou, não serve para mim, aí eu troco. E um dos motivos, primeiro, por conta disso mesmo, eu acredito que as coisas materiais devem existir para nos servir. Eu troco por algo se realmente faz bem para mim, vai fazer com que eu seja mais produtivo. E, além disso, porque eu penso na minha família, porque eu penso nos meus filhos. Eu estou sempre pensando nos meus filhos, sempre pensando neles, sempre pensando no futuro deles, como que eu posso ajudá-los da melhor maneira possível. Eu levanto cedo e eu penso nos meus filhos. Eu estou fazendo bicicleta e eu estou pensando nos meus filhos. Pensando, eu quero ser mais saudável, para que eu possa ser mais forte, para poder trabalhar melhor e ajudar os meus filhos. O tempo inteiro. E Jesus diz que eu sou mau. Ele diz assim: vós que sois maus, sabeis, se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Jesus não está pensando naquele maníaco, naquele pai psicopata. Jesus está pensando num pai como eu, como você. Um pai comum. Um pai comum, ele está disposto a fazer qualquer coisa pelo filho. Lembra daquela mãe, lá no Rio de Janeiro? A van pegando fogo, ela entrou para salvar seu filho e morreu. Essa mãe é uma mãe má, diz a Bíblia. Por quê? Porque comparado com Deus, com o amor de Deus pelos seus filhos, essa mãe que morreu lá na van pegando fogo, ela é pecadora, ela é insignificante comparado com o tamanho do amor de Deus pelo seu povo. Por isso, é isso que Paulo está dizendo, é isso que Davi está dizendo aqui. Nós somos tão pequenos, não? Diante dessa imensidão. Mas, contudo, porém, todavia, ele diz: entretanto, Deus nos fez a sua imagem e semelhança.
E nós exercemos domínio. Isso é um aspecto de Deus. Por quê? Porque Jesus é o homem. Jesus se fez homem e ele é o homem que exerce domínio sobre toda a criação. O homem, então, ao dominar sobre a terra, está exercendo algo que é de Deus, ele está representando o Senhor. Então, Davi conclui dessa maneira: nós somos esse ser. Não, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos acima de toda a criação. Ah, claro que estamos. Um ser que é a imagem e semelhança de Deus não pode ser equiparado a um animal. Um animal não é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, não deixe que esses pastores mentirosos que falam de um falso amor te leve a duvidar do amor de Deus e a achar que quando você crê que Deus te ama, você está sendo um herege para responder esses mentirosos. Não faça isso. Deus nos ama, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da minha vida. E o que nós devemos fazer é nunca desanimar. Afinal de contas, pode a mãe que amamenta abandonar o filho? Pode. Eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de ti. Não há amor como o do nosso Deus. Vamos orar e agradecer por isso? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, porque o teu cuidado é sobre nós, o teu amor é sobre o teu povo, sobre todos aqueles que creram em ti, ó Deus. Nós não precisamos andar apavorados ou com medo de coisa alguma, pois como disse o teu servo Paulo, nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa confiança não está em nosso amor por ti, mas no teu amor por nós. O nosso descanso não está em nós mesmos, mas está em ti, na certeza plena de que o Senhor é poderoso e justo e ama o seu povo e há de nos guardar até aquele dia. Nós te bendizemos e te adoramos e oramos, Pai, que a tua paz, que a tua força invada o coração de cada um dos teus filhos. E como Paulo disse que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Ó Deus, a cada dia, derrame o seu amor em nossos corações. Dê-nos a cada dia a convicção de que somos amados por Deus. Porque aí, ainda que o mundo inteiro nos odeie, estaremos firmes, porque estamos certos do amor do Senhor por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.